Olá, meus amigos! Hoje o programa é especial, aniversário de dois anos do Ponto a Ponto. Tá aí todo mundo aqui da produção, dos bastidores. Vocês que nunca tinham me visto, eu sou Carlos Henrique, do DECOM. Giane, né? Todo mundo já conhece. Marilourdes, José Queiroz e Neto. Meus amigos, é um grande prazer estar fazendo esse programa com vocês hoje. A gente resolveu fazer uma coisa diferente para poder comemorar os 2 anos de Ponto a Ponto. 2 anos de informação, 2 anos de estudo, 2 anos de felicidade junto a todos vocês. Então, o que a gente tem para dizer hoje para vocês é que hoje a gente vai bater um papo a respeito da comunicação social espírita, como que surgiu a ideia do programa, quais são as importâncias de a gente colocar o DECOM no ar, de a gente ter o programa Ponto a Ponto, por que isso aconteceu. E vocês de casa já devem conhecer a Marilourdes Queiroz e o José Queiroz, do programa Página Aberta, que passa todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite. 8 horas. Às 8 horas da noite, aqui também no canal 5, né? Para iniciar o programa de hoje, eu quero iniciar puxando primeiro para o nosso amigo Neto Batista, e aí os outros vão intervendendo com a gente, que vai ser exatamente saber qual a importância de se implementar o DECOM na Casa Espírita, né? E o que é DECOM, né? Para quem não sabe. Bom, boa tarde a todos, estamos aqui ao vivo, muito felizes com esse momento. São uma data simbólica, mas que tem assim uma importância muito grande, né? São 100 edições do Ponto a Ponto e Igor, assim, deixa eu explicar por que Igor, porque na realidade a gente conhece ele, chama ele, trata ele por Igor, mas o nome dele oficial é Carlos Henrique, tá? Então quando a gente falar Igor e Carlos Henrique, vocês não ficam procurando duas pessoas, é a mesma pessoa. Então, como o Igor estava falando, o DECOM, né, é uma estrutura, Departamento de Comunicação Social, ele é oriundo do antigo DDD, que é o Departamento de Divulgação Doutrinária, que nós tínhamos em termos de estrutura no movimento espírita. E o DECOM ele tem um papel muito importante, que é o de aproximar mais, né, o conhecimento, a divulgação, levar até as pessoas a mensagem espírita, e aí tanto tratando as questões de relacionamento interno, né, dentro da instituição com relação aos trabalhadores, permitindo que haja essa comunicação fluente, que a gente sabe que é de fato uma dificuldade que nós ainda temos presente no movimento espírita, que é a comunicação interna, e também levar essa mensagem para o grande público. Então o DECOM ele é responsável por uma tarefa extremamente importante e que nós vemos presente hoje não no formato DECOM, né, na proposta do DECOM, mas nós vemos presente hoje em muitas casas espíritas, praticamente em todas, porque a atividade de divulgação ela está dentro da atividade do DECOM. Mas a gente pode dizer que o DECOM não é só divulgação. Ele trabalha num escopo bem mais abrangente. Vou dar só um exemplo para vocês. Dentro da visão da Federação Espírita Brasileira, o DECOM ele é encarregado da atividade de coordenação da livraria, por exemplo, né? A atividade da arte também, a princípio, ela está relacionada à atividade do DECOM, a coordenação do DECOM. Então, só para a gente ter uma ideia de como essa atuação é abrangente, né? Então, trazendo só uma visão rápida, e como proposta para 2016, nós temos que este é o ano em que nós iremos dar um passo mais significativo para a implantação dos DECOMs aqui no estado da Paraíba, começando pelas coordenadorias e pelos polos. Depois, nosso propósito é fazer com que de fato o DECOM chegue a todas as instituições do estado da Paraíba. E a gente sabe, né, que comunicar hoje em dia é tudo. Como tem até aquele dito popular que diz que quem não se comunica se trumbica, né? Pelo menos aqui na nossa região a gente tem esse dito popular.
E a eficácia desse departamento, ele tem tudo a ver com a base atual da doutrina espírita, em que ela busca justamente e necessita adentrar os lares, né? Principalmente naquelas regiões em que ainda não existe uma casa espírita, naquelas regiões onde pessoas não podem se deslocar ou não tem como ter outra oportunidade. Então, o meio de comunicação que o DECOM proporciona para a doutrina espírita, ele é muito facilitador. Eu digo até que é como se fosse a gente pegar a teoria e colocar nas vias, né, de acesso mais fácil para que todas as pessoas possam ter acesso a essa verdade tão envolvente, tão libertadora que o Espiritismo nos traz. E com isso, facilitar a transformação de vidas, como a gente tem muitos exemplos, não é isso? Você falando isso, eu lembro dos feedbacks que a gente recebe de pessoas que estavam em hospitais, então não tinha tanta convívio, não tinha como ir ao centro, não tinha como tomar um passe, mas que acompanhavam o Evangelho lá, que acompanhavam nossas programações, e ali era como se fosse um momento que tivesse em convívio com as pessoas. Porque ali eram várias pessoas conversando, é como eu sempre digo, a gente puxa a cadeira e faz parte da conversa, né? E vocês interagirem com a gente. Então a gente chega onde vocês estão, e vocês chegam até a gente, e a gente troca essas experiências, esses convívios que são altamente enriquecedores. Eu nem sei quanta coisa a gente vem aprendendo ao longo desses 2 anos de programa. Com certeza. E eu estava até lembrando, né, que nós tivemos uma experiência também, como a rede mundial, né, ela auxilia nessa propagação da Boa Nova, né? E nós tivemos uma internauta que estava fora do Brasil e que estava feliz em poder estar ouvindo uma programação. Como ela diz, feliz e chorando aqui de alegria, então, por poder ter essa oportunidade, né? Exatamente. Porque a gente sabe também que existe em alguns países uma carência realmente da presença da doutrina espírita. Os brasileiros são muito felizes em, basicamente, se você não tem na sua cidade, mas com certeza uma cidade próxima à sua tem um centro espírita. Então a gente tem mesmo um país de tamanho assim, continental, ele tem a presença maciça da doutrina espírita. Já em outros países, infelizmente, nós não chegamos ainda, mas vamos chegar. A gente chega primeiro através da internet, que nos auxilia, uma ferramenta sem proporções, assim, a gente não tem nem como dizer o quanto ela abre caminhos, né? Mas a gente vai chegando, pouquinho em pouquinho. E eu, só para fechar essa minha primeira participação, assim, queria destacar alguns pontos que vocês falaram, né? Imagine, por exemplo, uma pessoa que mora numa cidade que não tem casa espírita, mesmo no Brasil. Ou aquelas pessoas, né, super atarefadas que não tem tempo para nada, né? Às vezes está ali no carro, ouvindo pela internet, né? Em casa fazendo alguma coisa ou outra, mas ali logado, ouvindo também, interagindo. Então, é fantástico. E eu lembro de uma situação que nós fomos ao Rio Grande do Norte para participar de uma capacitação, né, com o pessoal de lá. E no último dia, né, foi muito engraçado isso, porque uma senhora olhou de repente, assim, parou e disse: vocês têm um programa na internet, não tem? No último dia. Aí disse: não, nós temos sim. Mas que coisa boa, porque o meu evangelho é feito com vocês. Olha que maravilha. Quer dizer, ela, né, fazia o evangelho dela era o nosso evangelho lá. Porque ela disse: eu moro sozinha, não gosto de fazer sozinha, então quando eu descobri o evangelho, eu faço o evangelho junto com vocês. É a data certa, é uma coisa pra mim, não falta. Que é outro programa que vai ao ar Toda quinta-feira. Quinta-feiras. 20 A horas. programação está crescendo tanto, né? 2016 ainda vem chegando mais coisas. Vem mais coisa por aí. E assim, pegando aí o gancho de todo mundo e vendo aqui a minha realidade, eu, como jornalista que sou, que sempre quis trabalhar na área da comunicação social espírita, quando eu cheguei em João Pessoa, que a gente resolveu trabalhar juntamente com o DECOM aqui na Federação Espírita, que a gente começou a aprender ali a parte técnica, porque como jornalista eu só aprendi mesmo a parte prática do jornalista, né? A parte de produção, a parte de edição,
Essa aí eu aprendi com o nosso amigo Neto Batista. Ainda estou aprendendo bastante com o nosso amigo Neto Batista. Mas é uma realização muito grande, porque a gente vê a oportunidade que a gente tem de formar conhecimento em muitas pessoas que não têm acesso àquela informação, né? Muitos amigos que não são espíritas, mas simpatizam com a doutrina, que sempre chegava para me perguntar uma coisa ou outra quando sabia que eu era espírita, e agora quando eu digo, a gente tem um programa na internet, sempre no domingo às 16, sempre tem um tema interessante e tal, e sempre que é um tema assim mais social, uma coisa de abrangência social, tipo as nossas primeiras pautas, homossexualidade, aborto, eutanásia, pena de morte, suicídio, que foram programas bastante difundidos, todos eles, quando assistiam, chegavam, rapaz, muito bom, eu sempre quis saber daquilo dali. Então você vê que o feedback que a gente recebe já é satisfatório. E aquele que a gente nem recebe, aquele que a gente nem sabe que aquela pessoa está nos acompanhando. É verdade. Né? Então a importância que o trabalho tem em relação a isso. E aí a gente já está recebendo aqui uma interação do nosso amigo Hilário Casimiro, lá da cidade de Souza, que ele está dizendo aqui, meus parabéns para todos que fazem parte do DECON da Federação Espírita Paraibana, pela realização do programa Ponto a Ponto. Eu acho por demais importante esse projeto por sempre nos trazer esclarecimentos sobre vários assuntos que estão ligados à doutrina espírita. Aproveito a oportunidade e deixo uma sugestão para programas futuros, os sonhos e suas revelações. Não sei se já foi debatido mesmo, mas fica o registro de sugestão. Tá aí o nosso amigo Neto Batista, que é o meu pauteiro oficial. Já está anotado. Já está anotado, viu, Hilário? Hilário, que é um grande amigo nosso lá da cidade de Souza, um grande abraço a todos os conterrâneos, já estou com saudade de todo mundo. Então, olha só, pessoal, dando continuidade aqui, a gente fica parando para pensar, diante de tanto meio de comunicação e diante ainda de tanta gente que não tem acesso à ferramenta da internet, apesar de ser difundida portanto, quase todo o país, mas a gente sabe que ainda tem alguns lugares que têm as suas dificuldades. Então, por que desenvolver programas de entrevista pela internet? Qual a importância disso para o DECON? Sou eu, né? Com vocês, a nossa entrevistada de hoje, Giane. Bom, quando a gente começou, né, o planejamento do DECON mesmo, que a gente foi analisar de que formas a gente iria trabalhar, que atividades a gente iria desenvolver, a internet sempre foi algo presente, né? Por mais que a gente ainda tenha o sonho do jornalzinho impresso, ele ainda está ali, né? Mas a internet era uma coisa mais palpável, mais próxima, a gente achava que ia conseguir um retorno, né, de trabalho mais rápido e um alcance também. Então a internet, como a gente falou anteriormente, ela abre as portas, ela cruza fronteiras, então ela facilita enormemente. O programa de entrevistas é porque a doutrina espírita, ela não é uma doutrina fechada, né? Fechada, ela não é uma doutrina que você estude e apenas estude. É uma doutrina que tem que ser vivenciada. Então, assim, na vivência do cotidiano, no social, que a doutrina tanto nos ensina, que é em sociedade, que é no coletivo, que a gente aprende, que a gente vai se aperfeiçoando, é que vem surgindo as temáticas, né? As pessoas param, assim, diante de alguns fatos que acontecem e dizem assim, o que a doutrina diz a respeito disso? O que a doutrina diz com quem faz assim ou faz assado? Então, assim, existem esses questionamentos. E a gente procurou e não tinha onde buscar respostas. Então, na realidade, o ponto a ponto, ele vem para isso. A gente passa, cada semana eu acho que tem uma temática diferente na sociedade. Claro que a gente tem os problemas de sempre, mas às vezes tem uns que surgem. Então, quando você abre as redes sociais, só se fala naquele assunto, nos jornais só fala naquele assunto, e às vezes a doutrina precisa se posicionar. Até porque quando a doutrina ela não se posiciona, acaba havendo espaço para que as pessoas tenham interpretações muito próprias.
né? Então, é trazer esse posicionamento, e a gente também tem esse cuidado dos nossos convidados serem pessoas antenadas com o tema, pessoas que trabalham, que vivenciam na área, pessoas que são estudiosas da doutrina, então vão trazer um conteúdo estritamente doutrinário, né? Por mais que aqui e acolá tragam as suas opiniões e as suas impressões particulares, mas ela sempre nos passa o que a doutrina nos diz a respeito, o que a doutrina nos ensina. Então, o programa de entrevistas é isso, é atender essa demanda que existe, né? É claro que a gente não consegue ainda trabalhar todos os assuntos, é uma vez por semana, os assuntos acontecem muito rapidamente, e às vezes a gente também não consegue, na mesma semana, trazer aquela temática, mas a gente vai trabalhando. E como o Igor falou, os temas polêmicos, como suicídio, como eutanásia, como pena de morte, que por mais que muitas pessoas que já conhecem a doutrina sabem o quanto a doutrina preza e valoriza a vida, ainda se questionam, ainda não tem uma posição formada. Redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal também. Tema, assim, que... A própria homossexualidade, que foi uma pauta que normalmente todas as pautas são feitas por Igor. Como jornalista, a gente dá o tema e ele vem lá, puxa a pauta. Mas da homossexualidade, ela não foi composta pela gente. Foi composta por amigos gays que a gente tem. Então, assim, eu perguntei o que vocês querem saber. O que vocês se questionam? Então a gente trouxe as dúvidas deles. Isso aí é interessante colocar, porque na verdade, quer queira, quer não, o preconceito ainda é muito enrustido em nossa sociedade, muito encruado. E assim, essas pessoas, elas sofrem muito com o que os outros vão pensar das suas atitudes. E eles se julgam estar agindo errado e temem está sendo condenado ao sofrimento eterno, que todos colocam que eles vão sofrer eternamente. Deus vai te castigar por você estar indo contra a lei natural, quando a gente sabe que na verdade não é bem assim. Então, assim, quando a gente fala a respeito dessa pauta da homossexualidade, para mim foi uma bênção eles terem feito isso, porque foi uma oportunidade de educação para aquele que comete o preconceito, e de educação e também de alívio de consciência para aquele que sofre o preconceito. Né? E assim, a nossa entrevistada também ajudou bastante. Eu ia comentar, né? A nossa entrevistada ajudou muito. Quando a gente pensou no tema, a gente disse, não, gente, está na hora da gente falar sobre homossexualidade. É um assunto permanente na sociedade, a gente precisa, porque a maioria das pessoas, não, todas as religiões condenam, né? A posição da Yara Machado, que além de psicóloga, então ela tem essa consciência, assim, porque ela escuta os pacientes em consultório, que vem com as suas dúvidas, com os seus questionamentos, e traz a posição doutrinária, né? E eu lembro muito bem que ela diz assim, a doutrina espírita, ela vê o ser humano como um ser integral. Ele é muito mais do que uma veste carnal, ele é muito mais do que homem ou mulher. Então, assim, condenar uma pessoa por isso ou por aquilo é muito pequeno dentro da dimensão, né, da toda a criação divina. Então, foi um programa que, pra gente, nos deixou muito feliz em trazer esclarecimentos, do retorno que a gente teve dessas pessoas que tiveram as suas respostas, suas dúvidas atendidas, né, e, assim, é um prazer. E, da mesma forma, como muita gente, assim, que a gente falou da pena de morte, quando a gente vê tantos crimes bárbaros, né, como a gente vê mulheres estupradas, pedófilos, quando a gente vê crimes assim tão bárbaros, a gente diz assim, era bom que matasse todo mundo. Os próprios espíritos abrem, era bom que matasse, exterminasse, era bom que tivesse pena de morte, né? Só que aí quando o Kelps trouxe a reflexão a respeito da pena de morte, das implicações não só espirituais, mas as implicações jurídicas também disso, né? Principalmente num país como o nosso, que apesar de terem boas leis, mas a execução delas ainda falha, que a gente vê que inocentes ainda são presos, então a gente começa a refletir, a nos questionar, né? Será que a gente realmente está caminhando
de acordo com o que a gente diz acreditar, né? De acordo com a doutrina espírita. Então, esse programa de entrevistas, a ideia é essa, é atender essas demandas sociais, tirar as dúvidas e aproximar as pessoas do que realmente a doutrina quer nos ensinar. Pela ordem. Tira-nos ali, As damas primeiro, né? As damas primeiro. Como, assim, eu tive a oportunidade de ser entrevistadora algumas vezes, né? Também. Entrevistada, né? Entrevistada, Pessoal, só uma coisinha. Hoje eu não estou na técnica, então não tem como eu fazer assim, ó. Então, eu estava pensando, quando a gente estava falando dessas temáticas tão importantes, que a questão também de termos um programa de entrevista na internet é a interação, não é? A possibilidade de interagir com as pessoas, de as pessoas perguntarem e a gente tornar esse momento da entrevista tão dinâmico, porque além da pauta, que muitas vezes não, assim, dá uma dorzinha de cabeça para o entrevistado, viu? Porque nosso jornalista ali é brincadeira nas pautas, eu digo agora como entrevistada. Mas na verdade, assim, o pessoal, alguns convidados nossos já falaram a respeito das perguntas. Muitas vezes as perguntas, quando vou pesquisar os assuntos, tem alguns sites educativos, tipo o CVDE, né, que ele tem muitos questionamentos a respeito dos temas que a gente aborda. Alguns eu aproveito disso daí, mas a grande maioria ou são pessoas que me perguntam ou são próprias dúvidas que a gente tem a respeito de algum tema em específico. Como é que a doutrina veria tal coisa? Qual seria a consequência espiritual de tal situação para aquela pessoa? Como é que o espírito reagiria no plano espiritual perante aquilo dali? Não é? Porque a gente sabe o que a gente passa na veste carnal por enquanto. A nossa consciência espiritual está apagada. Então é interessante a gente ter esse vínculo, a gente saber quais são essas consequências, né? E sempre que um tema é um pouquinho mais palpitante, você pode prestar atenção que essa pergunta sempre está no tema. Qual a consequência espiritual disso para aquele quando recobrar a sua consciência? Porque é uma forma que a gente tem de incitar os nossos espectadores e a nós mesmos de nos colocar naquela situação. E a essência do programa de entrevista é justamente, não só como de entrevista, eu estava pensando também, o Página Aberta a gente faz, né, Mary? Uma coisa bem parecida. É pegar o rebuscado, né, aquele mais complexo mesmo, e tentar na linguagem mais acessível possível, no diálogo mesmo, né, no auxílio também da espiritualidade. Lógico que a gente sabe que nós temos essa governança também, esse auxílio espiritual que vem para os entrevistados e para a gente que faz também a LIDE, né, para trazer uma forma mais simples de entender coisas tão complexas, né, que realmente dá um nó na cabeça de muita gente. Eu estava me lembrando aqui, a gente estava falando no começo, né, em relação à proposta. A proposta, eu entendo que o ponto a ponto é uma proposta, na verdade, assim, nova, justamente por isso, porque ele vem preencher uma lacuna que a gente tem. Tem muitos ensaios. O ponto a ponto é um ensaio também nesse sentido, né? De aproximar a realidade do nosso dia a dia com a visão espírita. Mas se a gente for observar, Jesus viveu isso. E ele não fugiu a essa realidade. Senhor, é lícito ou não pagar o tributo? É verdade. Né? Na hora que chegaram para perguntar a ele, é lícito ou não pagar o tributo? Não, pedra. Senhor, essa mulher foi flagrada em adultério, a lei manda apedrejá-la, e tu o que dizes? Então, ele coloca sempre, e ele problematiza, né, no seu ensino, conforme a gente vai ver lá, quando ele vai trazer o comparativo em relação ao reino dos céus, ele traz isso para a realidade. O reino dos céus é semelhante a uma mulher, né, que pega a massa, né, coloca o fermento. Quer dizer, são situações do dia a dia. E a gente vai ver em Kardec, eu fiquei muito feliz quando eu vi isso na Revista Espírita, que aliás é um dos novos projetos que a gente está trabalhando para esse ano, né, Espiritismo em Revista. Na introdução da primeira edição da Revista Espírita, em janeiro de 1858, Allan Kardec coloca que é interessante trabalhar o conteúdo espírita e trabalhar aspectos da atualidade que sejam questões de interesse comum. Sim.
que é o que a gente faz aqui no Ponto a Ponto, né? Então trazer esses temas que são mais instigantes, e aí a gente vê assim, Queiroz colocou um ponto assim que a gente não pode esquecer nunca, efetivamente a realização desse trabalho ela é espiritual, né? Nós integramos, vamos dizer assim, e somos muito felizes por integrar essa equipe. Uma pequena né? parte da equipe. Mas a coordenação maior, ela é do plano espiritual, que é quem define com a gente, por exemplo, os temas. E quando a gente vê esse de Raquel, né, que foi a partir de uma pergunta, né, por que reencarnei nesta família? A gente vê o alinhamento, porque um programa que foi ao ar em outubro desse ano já está praticamente com 1000 acessos. Então você vê que é um tema que realmente assim, ele outubro do ano passado. Hã? Outubro do ano passado. O de Raquel? Porque a gente está em Tá em 2016 já. 2016, chefe. Sim. Ato falha. Outubro do ano passado, né? Ela está com quase 1000 acessos. Então, isso mostra que há um alinhamento e que, sobretudo, a gente busca essa aproximação. Curiosamente, né? Você depois vai trazer essa informação, os programas mais acessados foram os programas de 2015. Isso mostra que há um crescimento, inclusive em relação ao próprio trabalho, né? Isso. Seria o próximo ponto que eu iria abordar, que seria justamente esse crescimento, esse reconhecimento do público, que é uma gratidão que a gente tem muito grande junto a vocês aí do outro lado, que é o reconhecimento do trabalho. Porque a gente via muitas e muitas vezes a gente fazia o ponto a ponto e eu ficava ali puxando o povo para conversar na sala aberta, e lançando as perguntas, e às vezes o povo não falava, eu ia para o individual e perguntava a cada um. Vale salientar que a gente fica nesse desespero querendo que vocês interagem, porque faz falta, quando não surge nenhuma pergunta, nenhuma interação, parece que a gente tá sozinho, né? Então, assim, sempre tem. Já está mal acostumado. A gente ficou mal acostumado, é isso. Mas assim, é muito gratificante quando o nosso amigo Zé Aparecido está online, que ele coloca, tem tantos acessos no Brasil, tantos acessos em tal país, que a gente vê a gama de brasileiros espalhados pelo mundo que está aí nos acompanhando. E né? se for ver, às vezes não tem ninguém conversando com a gente, né? Como a gente dizia aqui na praia, ninguém dando cabimento. Mas quando a gente foi ver, teve 170 acessos. E a gente, poxa... Então a gente às vezes até já começou a observar que alguns temas deixam as pessoas mais na reflexão, mais na análise, então elas não interagem tanto. Então a gente começou a pegar também esse clima, né, de como funciona. Pegar esse macete. E o aprendizado, né? Eu me lembro de uma situação bem específica que a gente viveu aqui já, que terminou o programa, nesse dia eu estava na parte técnica e tentando interagir, mas assim, foi o que você falou, silêncio, né? Ao final, uma pessoa entrou e disse: muito obrigado, vocês trataram de tudo que eu queria saber sobre esse assunto. Então assim... É muito gratificante. É muito gratificante. E agora me lembrando uma questão da pergunta, Igor, que você fez com relação àquelas pessoas que não têm acesso à internet e tal, né? A ferramenta, né, que o DECOM usa de disponibilizar nos meios como o YouTube, né, no nosso canal da Federação Espírita Paraibana, né, que justamente está lá, as pessoas vão, fazem aquela pesquisa, aparece e podem trazer, né, e levar também ao conhecimento daquele que não tem a internet, né, porque está lá disponibilizado. Ao tempo que a pessoa quiser, ela vai lá, tem o acesso. Baixem o arquivo, façam download, divulguem, espalhem. Fala do canal aí. Isso eu vou deixar para Neto Batista. O canal no YouTube, né, vocês conseguem acessar FEPB TV, só colocar lá FEPB TV. Nós já temos hoje mais de 1.200 assinantes. Essa é uma marca importante porque quando você assina o canal, você passa a ter acesso a ser informado, aliás, de todo o conteúdo que é divulgado. Eu vou dar só um exemplo de hoje, inclusive, para a gente ter uma ideia. Hoje, de ontem para cá, nós atualizamos, né, nas últimas 2 semanas, a produção semanal que nós temos. E o que me chamou a atenção é que eu comecei a postar os vídeos, né?
porque já estava no YouTube, mas não estava liberado ainda para acesso. Então, quando eu terminei de colocar as informações e liberei, quando eu fui liberar o último, o primeiro já estava com 12 acessos, sem fazer divulgação no Facebook. Então, só para a gente ter uma ideia assim, porque na hora que eu liberei o vídeo, o YouTube automaticamente envia um e-mail para as pessoas que assinam o canal, por isso que é importante assinar o canal, informando que aquele vídeo foi publicado. E isso é interessante, porque a gente vê dentro da visão do próprio tema, né? Um vídeo que a gente colocou, por exemplo, em 2013, né? 2014, que no caso é o Evangelho Online, o nosso projeto mais antigo, hoje em parceria com o pessoal do NEP, né? Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Mas isso é importante porque um tema, e a gente pode dizer assim hoje, em relação ao Evangelho Online, por exemplo, praticamente todos os temas do Evangelho, segundo o Espiritismo, estão comentados no Evangelho Online. Então você quer fazer uma pesquisa, tem uma pesquisa abordando aquele assunto. Para uma palestra mesmo. Para uma palestra, para um estudo, para a evangelização. Então é essa produção de conhecimento que é importante, né? Porque é a soma daquilo que todos nós temos aqui, mas numa sintonia, dentro de um direcionamento. E a nossa intenção principal é justamente divulgar o conteúdo espírita, né? O conhecimento espírita. Com relação a essa temática, assim, falando do Evangelho, né? Porque tudo começou com o Evangelho, né? Foi o nosso primeiro filho, que a gente costuma dizer que cada programa é um filho, porque é toda uma atenção, um cuidado, um preparo, né? Então, foi o ponto a ponto é fruto do Evangelho, de temáticas que fugiam do Evangelho em si, né? Mas que estavam no contexto social, por isso surgiu o ponto a ponto. E do Evangelho essa mudança, né? Que a gente vinha estudando, começou a gente indo à casa das pessoas, então como era bom a gente ser recebido na casa das pessoas, com tanto carinho para fazer o Evangelho lá. E depois, por questões técnicas, a gente foi para o estúdio, mas assim, o público nos recebe em casa, como a gente comentou anteriormente, da pessoa que faz o Evangelho com a gente. E a grata participação do NEP, que foi quando a gente viu que assim, já existia um público que nos acompanha, que faz do Evangelho lá uma ferramenta de estudo, então por que não aprofundar o estudo? Então trazer o NEP, que é um Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, essa equipe de gente tão estudiosa, que se reúne toda semana para estudar o Evangelho, vendo as suas mais diversas traduções, contexto histórico, para trazer realmente a essência do Evangelho. Então, assim, os meninos estão com um preparo, com um gás, com informação, com uma troca de ideias tão bacana com pessoas do NEP do Brasil inteiro. Então, deram um reforço muito grande ao Evangelho. E a gente ainda tem a turma do Evangelho Jovem, que também hoje tem parceria, né, com a turma da juventude lá do Centro Espírita Viana de Carvalho, que tem feito assim um trabalho muito bacana. Eu tenho acompanhado todas as edições do Evangelho Jovem. O tema, eu fiz a postagem hoje, inclusive, né, que foi quinta-feira agora. E o debate dele girou em torno do tema Atrás do Trio Elétrico também vai quem já morreu, né? Legal. Que é uma proposta assim, quando eu olhei, não se preocupe, vai ter um monte de acesso. Porque é legal, né? E trazendo assim, a característica deles, eu que eu mais pedi para que eles nunca perdessem, né? Essa alegria, essa espontaneidade, essa brincadeira séria, né? Que é fazer o programa, mas ao mesmo tempo é ter aquela característica jovem mesmo, daquele momento assim alegre, vibrante para cima, né? E fazendo um último ponto assim, em relação ao Evangelho, que é importante também, além dessa parceria com o NEP, trabalhar também na questão da turma dos bastidores, né? Que é importante que a gente lembre dessas pessoas que estão com a gente. Nós temos hoje uma equipe que faz transmissão, né? Tem uma turma jovem que chegou e ficou, isso é muito bom, né? Tem um apoio bem assim, jovem mesmo, né? Tem Thalisson, tem Antônio, né? Vitor Hugo é o âncora da tecnologia da quarta-feira, né? Que é o filho de Queiroz e de Mari Lourdes. Vale salientar quantos anos? 11 aninhos. 11 anos. E
isso é muito bom porque é a continuidade, né, do trabalho que vem sendo feito. A gente também lembra do apoio assim, muito importante que Tereza Limeira tem dado na organização do Evangelho também nas quintas-feiras, porque ela fica com essa parte do meio de campo aí, que é A de fato agenda. muito importante, né? A agenda que realmente a gente sabe que é muito legal. Então, pegando esse gancho aí, a gente já vê em relação a esse crescimento do nosso trabalho, a nossa responsabilidade aqui em relação ao alcance dos nossos espectadores. A gente está falando aí sobre as dificuldades de transmissão, de alcance e tal, mas olha só que coisa mais gratificante. Nós fizemos um levantamento aqui a respeito dos nossos programas, do Ponto a Ponto. O nosso programa mais visto é do nosso entrevistado Severino Celestino, tratando do tema Comunidades do Caminho, que no dia 25 de janeiro de 2015, ele já tem 1.103 visualizações. É um marco bem considerável. Para vídeo espírita, então, né? Bem Porque outros conteúdos a gente sabe que infelizmente tem muitas visualizações. Mas conteúdo espírita, mas isso significa que 1.103 pessoas, que a gente não pode falar estritamente, porque como o Mário diz, às vezes você assiste em família, né? Então, esses 1.000 podem ser 5.000, a gente não sabe. São pessoas que realmente estavam buscando um conteúdo espírita para assistir, para tirar dúvida, para servir de base para uma palestra, como a gente falou. Então, se a gente está conseguindo, mesmo que comparado a outros conteúdos, um número tão expressivo. E olha que assim, é um tema bastante interessante, que inclusive é acerca de um dos livros dele, se eu não me engano, o último livro lançado, né? Que é um livro assim, espetacular, pelo que a gente viu, pela conversa que a gente teve. Eu ainda não li o livro, li o prefácio, vi boa parte do livro quando fui fazer a pauta dele. Né? É um livro que traz muitas curiosidades, muita né? coisa interessante. Muitas fotos, né? Então, às vezes até não só as narrativas que às vezes impressionam, mas as fotos que você vê, todo o contexto histórico. E aqueles que querem realmente ter o contexto histórico realmente da vida de Jesus, não só do seu aspecto cristão, mas do seu aspecto humano mesmo, é um livro que realmente vale muito a pena. Em segundo lugar, a gente tem o programa com a nossa amiga Raquel Maia, né? Que com o tema Por que Reencarnei Nessa Família, que é justamente o que o nosso amigo Neto estava falando ainda agora. Esse programa foi ao ar no dia 4 de outubro de 2015 e já tem 954 visualizações. Né? E assim, a gente percebe que não é unicamente uma sede de conhecimento, é também uma sede de conhecimento, mas é uma forma de responder os questionamentos internos. Está aí nossa amiga psicóloga, que pode nos dizer um pouquinho sobre isso. Por que que esse tipo de tema ele mexe tanto com as pessoas? Porque nesse dia de Raquel, teve uma hora que eu disse, gente, não dá para dar de conta das interações, que era voando, e eu tive que cortar a um ponto e não passar mais, porque não ia dar tempo de tratar de tudo que foi abordado. Vocês ouviram, é ele que corta, não sou eu, não faço as perguntas. Mas realmente, Igor, por se tratar, né, de uma coisa tão próxima, tão íntima, que é o núcleo familiar, que é a nossa escola primária, né? E nós sabemos que existem aquelas famílias onde há harmonia, mas também há aquelas famílias que estão numa verdadeira luta de sobrevivência. Então, compreender por que a gente não diz isso? Às vezes, na adolescência, naquele momento um pouco de rebelião, por que eu nasci nessa família? Eu não pedi para nascer aqui. Eu não pedi para nascer, né? Então, tem um questionamento íntimo de pertencimento. Será por que eu pertenço? Ou eu não me sinto, também tem esses dados. Às vezes eu não me sinto parte daquela família, às vezes eu não gostaria de estar naquela família, né? Então, tudo isso a doutrina traz com tanta leveza e clareza que, logicamente, um tema como esse, quer dizer, eu acho que todo tema que trata família, né, aquilo que a gente estava conversando, todo tema que trata sobre a família, ela tem um contributo muito importante, né, a levar, a explicar, a esclarecer, a acalmar, porque limites,
não é? Dificuldades de relacionamento entre família, comunicação na família, né? O cuidado com os pais, as drogas em família. Então, tudo isso, todo esse é muito. Se a gente for ver, conteúdo que a gente pode trazer de família é muito grande, né? Então, esse tema, porque reencarnei nessa família, com certeza toca profundamente a nossa intimidade. E teve uma ainda que chegou bem próximo, né? Que foi o da nossa amiga Carol Granja, tratando a respeito da adoção na visão espírita, né? Que casa uma coisa com a outra. Sim. E muitas vezes o filho adotivo, o irmão adotivo, ele se questiona a respeito daquela família, porque é que ele foi parar ali, se ele não seria meio natural estar ali, não é? Que é interessante abordar isso aí, e esse aí ele também chamou tanta atenção que no dia 26 de abril ele foi ao ar, de 2015, e já tem 873 visualizações, né? Temas também mais polêmicos. Com relação a esses dois programas em específico, a gente percebeu, né, analisando esses dados aqui antes de começar o programa, a gente percebeu, né, como o tema família ainda tem esse interesse, né? Às vezes a gente pensa, não, temas mais polêmicos, mas às vezes os assuntos do cotidiano, aqueles mais simples, da vivência diária, realmente ainda tem as nossas dificuldades, então às vezes a gente procura algumas respostas, alguns caminhos, né? Então eu acho que por isso esses temas estão relacionados à família, né? Porque reencarnei nessa família e sobre adoção tiveram esse retorno, essa procura tão grande. Ainda com relação a isso, eu estou aqui com o celular do Decon, acompanhando o WhatsApp, que hoje está calado. E aí, com relação a essa questão da adoção, a gente não tem noção, né? Porque a gente disponibilizou o número do WhatsApp, às vezes não chega a interação nenhuma através dele, né? E às vezes a gente, quando chega aqui antes do programa, a gente vai dar uma olhada, chegam as perguntas, e semana passada chegou uma sobre adoção. Na realidade não era sobre adoção, era sobre o desejo de ser pai, de um dos nossos espectadores, que não interage conosco pelo canal, primeira vez que nos mandava mensagem. Possível que seja só um contato de WhatsApp mesmo. Um contato de WhatsApp mesmo. Então, ele, eu não sei se é confiança que as pessoas começam a adquirir no nosso trabalho, mas de questões tão íntimas, de preocupações, de anseios, e de dividir conosco essas coisas. De dizer assim, que tem o desejo de ser pai, nunca conseguiu ser pai. E a minha resposta foi, para ser pai, não só você necessariamente casa e tem filhos. Às vezes você é pai de um irmão seu, e a adoção é um meio de ser pai. Então, às vezes você está muito focado na forma mais tradicional, a forma que você conhece de fazer as coisas. E às vezes a vida, ela se apresenta de outra forma. Ela nos dá outras opções de caminho. E aí foi o que eu disse. Se o desejo há, então tem outros caminhos. Se a vida não lhe proporcionou os meios tradicionais, mas existem outros. E até ele disse assim, foi uma ótima resposta. Então, por quê? Porque às vezes ele não conseguia ver isso, né? Então, por mais que às vezes durante o programa não tenha interação, mas que esse número está servindo para que de alguma forma a gente também consiga interagir. Né? Então, mais uma vez, a comunicação se fazendo presente em todas as formas, de todos os meios, né? E essas questões familiares realmente são questões que fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa vida e que a gente precisa realmente ter todo um cuidado para a gente discutir, porque às vezes no turbilhão das emoções, né, Mary? Isso. A gente não consegue processar e vai atropelando as coisas. E é legal a gente perceber assim hoje, né, nessa carona do que você está falando, a gente ter programas, né, que contemplam situações específicas. Então, o Evangelho ele vem para trazer um contexto de aproximação, de acolhimento, né? O ponto a ponto vem no contexto mais da informação. E aí a gente vê o Página Aberta, né, que é toda quarta-feira também às 8 horas da noite, trabalhando dentro de um contexto de acolhimento,
mas numa direção mais do despertar, vamos dizer assim, filosófico, né? É aquele chamamento para a pessoa poder olhar para a vida de uma forma reflexiva. Filosófico, né? E religioso. Porque a gente pega as bases da obra de Emmanuel, né? Daquele contexto da coleção Fonte Viva, que ali é fantástico. A gente pega cada coisa ali e é incrível porque como sai naquela hora ali, você vai, aí vem aquela inspiração, aquela ajuda lá de cima mesmo, que a gente sabe que vem, e traz uma revelação, uma verdadeira revelação. Fantástico. E a gente vive muito isso assim. Eu vejo cada semana, né, dentro das abordagens que vocês têm feito, e é muito legal a gente perceber assim, a continuidade, isso é algo que é importante, e principalmente que a gente possa aproveitar aquilo em primeiro lugar para a gente. Né? Porque ali, se é verdadeiro, se é legítimo, a gente consegue alcançar os outros corações, porque a gente também está no mesmo propósito de aprender. Né? E só para fechar, nosso CMA, né, também, que é uma forma de comunicação, Igor estava falando, né, você falando na internet, a gente hoje conseguiu dar um passo fora da internet e foi muito importante. É o programa CMA, já com mais de 50 edições, né? Vamos para 50 edições agora. E você pode ter acesso a todo o conteúdo, de tudo isso que a gente está falando aqui. O CMA está disponível tanto para você ouvir, como também para você fazer o download de todos os programas, desde o primeiro número, na página da Federação, fepb.org.br. Lá na seção audiovisual, lá você vai encontrar uma opção chamada Downloads, só entrar lá, você vai ter acesso a muito material mesmo que a gente já disponibilizou lá. O que é interessante do CMA é que eu acho que ele é um pouquinho dos outros. Ele é um pouquinho do Evangelho, ele é um pouquinho do ponto a ponto, ele é um pouquinho... Ele é um pouquinho de cada um, porque ele traz informação, ele traz música espírita, ele traz o Evangelho, né, de uma forma muito melódica, trazida pelo nosso amigo. Parafraseando o que meu amigo Neto Batista diz, é os 7 minutos de cada pouquinho, né? De cada tiquinho. Então, a gente traz essas informações, agenda, programação, de tudo que está acontecendo no movimento espírita da Paraíba. E, assim, grata surpresa, porque a gente começou numa FM daqui, com a Rede Amigos, também a grande parceria da Rede Amigos Espírita, que a gente não pode deixar de falar, e começou a se expandir. Outras cidades, as rádios pedindo para retransmitir, até chegamos no Mato Grosso. Mato Grosso, já, numa rádio Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, aliás. Mato Grosso do Sul. Então, assim, como está sendo interessante, né? Que está tendo essa demanda, ou seja, existe ainda muita sede de conteúdo espírita, existe muito espaço, então a gente já conseguiu chegar na internet e na rádio. Vamos ver quais serão os próximos caminhos que a espiritualidade vai nos apresentar. Então, Giane, já que você está falando de conteúdo aí, eu vou fazer uma pergunta direcionada para você, mas que cada um vai responder depois também. Qual foi o ponto a ponto mais marcante para você? Isso é difícil, porque tem ponto a ponto que para mim realmente algumas temáticas eu fico assim, tentando absorver algumas perguntas. Eu saio da pauta e faço as minhas perguntas, né? E eu acho que acaba coincidindo com as dúvidas das pessoas que nos assistem. Então, tem assuntos que me despertam curiosidade, interesse de aprender, de conhecer. E tem assuntos que emocionam, né? Quantos ponto a ponto a gente não já terminou aqui com lágrimas nos olhos? Nosso amigo Queiroz, outro dia, Você já entrou na minha deixa. No Canto e Luz, quando eu olhei de lado, eu tava aqueles bastidores chorando, ouvindo as músicas do Canto e Luz. É porque, diga-se de passagem, quando a gente tá fazendo o ponto a ponto, o nosso amigo já chega para fazer o CBA. Vai ter que gravar. Ele já vem aqui de fininho por trás da câmera, se bota aquilo numa mesa e começa a produzir o material dele. E de repente, quando eu olho, ele tá assim, ó. Eu penso que eu sou o único a enxugar lágrimas. Chora muito eu também. Eu fico do outro lado, eu sou chorão. Mas quando eu olho, tá um amigo desse jeito também, ó. E assim, além da emoção, né, que chora muito, já é chorão, aí eu também choro aqui, às vezes vocês escutam uma pergunta que vem do além, é ele, que não se controla,
e faz a pergunta, quer interagir. Então, tem esses momentos, né, de muita emoção. Então, assim, para eleger um é difícil, porque cada um tem uma emoção diferente. Atinge a gente de uma forma diferente. É feita a mãe, né, Giane, que tem vários filhos, mas ela não pode dizer qual que ela ama mais, né? Cada um é amado daquela forminha específica e carinhosa de cada um. É verdade. E às vezes tem aqueles ponto a ponto que foi tão difícil da gente conseguir a agenda. Então, quando vem assim a emoção tão grande, pronto, consegui trazer essa pauta, vai ao ar, né? Tem uns que a gente ainda está lutando para ver se consegue. Então, sem dúvida, a gente entra aqui de um jeito e sai de outro. O programa, a gente é tocado por ele, pelas pessoas, pelo carinho e a atenção que eles têm. Às vezes a gente vê o cuidado que as pessoas têm de estudar o tema, de trazer realmente um conteúdo doutrinário forte, encorpado, de forma clara. Então, não tem como dizer assim, isso é melhor. Até porque tem momentos também, eu falei de Queiroz, falei de você, mas tem uns momentos assim que, por exemplo, quando um pai babão fica assistindo em casa, que é o Neto Batista, que recentemente a gente recebeu o Escolha de Luz, onde Isabel toca violoncelo, que é filho do Neto, e ele estava em casa mandando perguntas, Vinícius também estava fazendo a participação no grupo, também é filho, então a gente baba junto, né, porque ele disse que minha cara de baba também era visível. Então, assim, são muitas emoções, não dá para elencar as coisas. Mas, na verdade, assim, e aí isso que eu vou colocar agora, a gente já manda para todos os trabalhadores espíritas do Brasil e aqueles que já querem se predispor ao trabalho, que arregassem as mangas e coloquem a coisa para frente, porque o que Giane colocou, a gente sempre vai no carro, voltando para casa, conversando a respeito disso. É impressionante como muitas vezes a gente chega atribulado diante do atraso, diante do trânsito, diante das ocupações, chega com 1001 coisas na cabeça, perturbado mesmo, mas quando sai daqui que você diz, deu tudo certo, o programa atingiu o que tinha de atingir, parece que a sua alma se acalma de uma forma. Eu digo que tem assim uma legião de espíritos ministrando passe aqui na gente, porque é impressionante. Até no microfone, né? Até no microfone já ministraram o passe, tá? Até no microfone. Vejam lá na internet. Como diria meu amigo Gilberto Gil, procure saber. Mas é interessante isso mesmo, porque assim, o trabalho, ele não só dignifica o homem, ele dignifica a alma também, né? É impressionante o quanto isso contribui para que a gente tenha uma semana tranquila, para que a gente tenha uma semana mais produtiva, não só do ponto de vista profissional ou moral, mas de ambos. É interessante. E assim, pegando um gancho aqui, a gente lançou essa pergunta a respeito dos programas, porque qual o programa que mais marcou, né? Que aí a gente já tratou de vários temas, dentre eles os mais polêmicos que a gente tratou: suicídio, pena de morte, homossexualidade, redução da maioridade penal, os mais inovadores, aborto, eutanásia, e aí vai. Os inovadores, os mais inovadores que a gente recebeu: adoção, política, famílias modernas, que foi assim, show de bola essa entrevista. A entrevistada também ajudou bastante, né? Nossa entrevistada também ajudou bastante. E aqui um agradecimento pessoal que eu faço em nome de toda a equipe do DECOM, da Federação Espírita Paraibana, aos nossos entrevistados. Sem vocês, realmente, isso daqui não funcionaria, não existiria. Sem vocês do outro lado que nos assistem, que nos passam feedback, sem o acompanhamento de vocês, não teria noção, não teria sentido isso aqui tudo existir. E aí, um grande abraço aos nossos amigos Islan Nascimento, o Kelps Vasconcelos, a Yara Machado, o Otávio Carumo, a nossa Mariluz Queiroz, que está presente, já recebeu o nosso abraço, dentre todos e todos os outros que já estiveram conosco aqui nessa cadeira, falando um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, educando um pouquinho mais todo mundo.
E só para colocar... Com a gente, mais vezes com a gente, né? Isso. Ou seja, toda vez que a gente chama, eles vêm. É aquele que atende nunca nosso falta. chamado, é. E só um dado interessante, pessoal. Para vocês terem uma ideia do trabalho, a gente já tem aí disponível 97 horas de programas rodados Conteúdo espírita. na internet. Então aí, para quem precisa fazer qualquer pesquisa, qualquer trabalho, qualquer dúvida, é só acessar lá o YouTube FEPB ponto a ponto. Você vai... TV, né? Pra não... FEPB TV é um canal, mas se você colocar como link FEPB ponto a ponto, já vai listar lá os principais na busca do YouTube, tá certo? Como todo ponto a ponto o tempo é corrido, a gente só tem aí 5 minutos e eu já quero desde já agradecer a todos vocês que nos ajudam, em particular toda essa equipe que dá o suporte para que tudo aconteça, né? Ao meu pauteiro profissional, ao meu companheiro de trabalho, a minha psicóloga individual, a minha esposa e a todos vocês que estão em casa. A minha eu não tenho que agradecer, meu amigo, eu tenho que trabalhar. Nós agradecemos. Eu tenho mais que trabalhar, porque eu já sei que enquanto eu vou trabalhar, eu sei que vai ser pouco. O que seria do ponto a ponto sem o bastidor ali, né? Mas é impressionante, eu tenho certeza que a minha vida é o trabalho, porque toda vida que eu faço o evangelho em casa fala de trabalho, né? Então eu tenho certeza que é trabalho. Como o nosso tempo já está acabando e a gente tem que obedecer o tempo, né? Se bem que às vezes aqui no ponto a ponto o tempo está acabando, mas tem tanta coisa ainda para discutir. Aí o chefe faz mais 15 minutos, vai, mais 15 minutos. E a gente também atende aos pedidos de vocês. Então, mas eu sei que tem um parceiro que nos acompanha, que ele tem uma hora, infelizmente não pode nos estender mais 15 minutos, que é a TV7 Campina Grande, que é o nosso parceiro mais novo, que a gente ficou muito feliz de eles estarem também transmitindo a nossa programação na sua TV. Então, quando der exatamente 17 horas no horário local, eles vão passar para a próxima programação deles. Então, a gente agradece, fica muito feliz com a participação de vocês, né? E que venham mais parcerias, que venha mais trabalho, porque assim, é um trabalho feito a várias mãos, porque tem um que apresenta, tem um que faz pauta, tem um que faz a técnica, tem um que tem as ideias. Então, sempre tem uma contribuição de um ou de outro, realmente são várias pessoas de várias áreas, mas com um propósito só. Então a gente formou uma equipe muito forte. 2016 promete, vem muita coisa boa. O chefe já deu o furo, não é? Já deu o furo. Então aguardem que o Espiritismo em Revista também vai ser show de bola. Se Deus Inclusive quiser, o Espiritismo em Revista ele vai começar a ser transmitido antes do ponto a ponto. Olha aí. 3h30, Espiritismo em Revista, 4 horas, ponto a ponto. Ou seja, vocês nos acompanharão mais cedo a partir de agora. Quando é que é a estreia, Neto? A gente está só finalizando os detalhes, mas a ideia é que ao longo desse mês de fevereiro a gente possa já trazer os primeiros programas. Então, no domingo anterior à estreia, no ponto a ponto, eu já informo a vocês, para vocês ficarem ligados. Eu vou dizer assim, domingo que vem tem coisa nova, então todo mundo já sabe. E nós temos uma coisa que está sendo preparada com muito carinho, né? Que é o Deconzinho. Né? Vai ser o quê? Uma turminha jovem que estão aí com ideias que vai trazer... Jovem que ela diz é bem jovem. Bem jovem, crianças mesmo. Apesar que a gente tem uma equipe muito jovem, mas então assim, é um trabalho feito a várias mãos, é um trabalho feito com muito amor, porque, como o Igor disse, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente vem cheio de perturbações de trabalho, de família, de problemas que a gente tem, mas que com certeza a gente tem uma equipe espiritual que nos auxilia muito, que nos conduz, que nos fortalece, né, por propósito. E sem dúvida, o compromisso que a gente firmou com vocês é um compromisso, uma responsabilidade que a gente tem, como o Neto sempre diz, não, a gente tem que fazer. A gente nunca pode falhar. Às vezes os equipamentos não ajudam, às vezes a internet quer cair, a câmera não quer funcionar, o microfone dá começa a chiar.
Mas, assim, a gente esgota todas as possibilidades, as tentativas, até a gente conseguir uma solução para a gente realmente estar aí com vocês. Então, às vezes a gente atrasa um pouquinho, mas a gente entra. E se Deus quiser, novos equipamentos vão chegar em 2016, a gente vai melhorar a nossa qualidade de transmissão para vocês. A gente está cuidando e trabalhando e investindo para que isso aconteça, para cada dia mais a gente trazer novos conteúdos com mais qualidade para vocês, para chegar até a casa de vocês e aos corações. Pessoal, o programa de hoje, na verdade, foi uma forma de agradecer a todo mundo de casa, de parabenizar vocês e também uma forma de instigar no coração do trabalhador aquele que quiser realmente instituir o DECOM na sua casa espírita. Estamos aqui para ajudá-los. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês precisarem de apoio, nos procurem, que a gente tem o maior prazer de atender a vocês. A gente está aqui para ajudar. A nossa missão é difundir a doutrina espírita, certo? Difundir o conhecimento, tirar as dúvidas, aceitamos as sugestões e aquele que tiver qualquer sugestão de pauta, eu queria saber sobre tal tema, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais sobre esse tema, pode conversar com a gente lá no chat da Rede Amigo Espírita e é só colocar. E aí a gente vai acatar a sua ideia e vamos tentar abordar, procurar a pessoa mais lúcida e mais informada sobre o tema, para que possamos trabalhar todo mundo junto. Segundo o exemplo do Hilário, né, que já mandou sua solicitação de pauta. Exato, olha aí, Laura, vamos trabalhar em cima da sua. Bom, eu vou para lá agora, vou pedir licença aqui a vocês, vou fazer uma coisa que não se deve, que é passar na frente da câmera, mas é para poder encerrar o programa de hoje. E nós, né, Queiroz, queremos agradecer a oportunidade de estarmos junto com vocês, né, vivenciando esse aprendizado que para nós é muito gratificante, né? Esse estímulo, né? Porque o Ponto a Ponto nos inspirou Exatamente. a fazer o Página Aberta. Com certeza. E me substitui sempre que preciso. Uma parceira maravilhosa e que já pegou o jeito, né? Já pegou o jeito. E é assim, cada um, como a gente brinca aqui, são muitos casais no DECOM, né? É verdade. Cada casal frente uma programação. Né? Então, além de uma equipe, a gente tá sempre em família aqui. Agradecer também a vocês. Se a gente esqueceu de alguém, pelo amor de Deus, perdoe. Mas são muitos parceiros, muitos amigos e vocês aí. Então, eu vou finalizar, vou retomar o programa, ok? Acabou a sua folga. Gente, domingo que vem a gente volta para mais um Ponto a Ponto e a gente conta com vocês. Até lá.